Nós temos clareza disso porque, de acordo com dados, por exemplo, do DataSUS, do Ministério da Saúde, de 2012, 56.357 brasileiros são vítimas de homicídio a cada ano no Brasil. É um dado estarrecedor, e desse todo, 52,63% são jovens e adolescentes. E dentro desse universo, 77% são negros, né? Ou seja, esses homicídios eles têm uma faixa etária específica e eles têm também uma etnia específica, né? O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, em outubro de 2014, apresenta uma projeção de que pelo menos 36.735 brasileiros entre 12 e 18 anos serão assassinados até 2016, em sua maioria por armas de fogo. O Brasil conta hoje aproximadamente com 21 milhões de habitantes nessa faixa etária, entre os 12 e 18 anos, e desse total, de acordo com esse relatório da Secretaria-Geral da Presidência, apenas 0,013% cometeram atos contra a vida. Esse dado faz vacilar os argumentos segundo os quais a redução da maioridade penal combateria a violência e coibiria, a prática de crimes que atentam contra a vida humana. Eu estive estudando essa política para a infância, entre 64, quando foi criada a FUNABEM como política de segurança nacional, pelo regime. O pobre, em geral, mas a criança também pobre, era tratado ou como incapaz ou como perigoso. Se ele é incapaz, é assistencialismo e tutela. Se ele é perigoso, a repressão. E a gente vê que ainda, quando você vê as estatísticas da população prisional brasileira, dos jovens que são mortos, você vê que quem está nas prisões, na população carcerária, a maioria são pobres, você não encontra rico. E é muito recorrente a questão da violência, toda vez que a gente, por exemplo, faz uma dinâmica e sugere aos jovens que escrevam uma palavra, que signifique a questão da violência, a morte sempre aparece, de uma maneira muito naturalizada, E isso é algo que me incomoda um pouco, eu acho que tem tudo a ver com esse debate. Acho que, primeiro por essa questão mesmo, da condição juvenil, então a gente vive um momento assim, em que essa juventude é criminalizada, historicamente sempre foi criminalizada, mas agora com os meios de comunicação isso ganha uma intensidade e essa representação social juvenil ela fica cada vez mais distorcida Você não encontra rico, 80% são negros e pardos, 99,9% pobres e pessoas da periferia com baixa escolaridade, 70% deles não concluíram o ensino fundamental, o ensino médio, sem qualificação profissional, e muitos deles já passaram também pelo sistema socioeducativo, não conseguiram uma inserção social. Então, quando você entra numa prisão ou num sistema socioeducativo, o que você vê é um retrato nu e cru da desigualdade social no Brasil. Eu lembrei do texto da Regina Novaes, que ela vai fazer uma relação com a metáfora, a questão do espelho, entendendo a juventude como espelho retrovisor da sociedade. E aí, através dessa metáfora, a gente vê um pouco essa reflexão daquilo que, de algum modo, essa sociedade também tem favorecido esse jovem. O pano de fundo dessa discussão é a desigualdade social, racial, econômica do nosso país, E esses jovens, essas crianças, eles não são criminosos, eles são criminalizados, Porque o projeto neoliberal de sociedade que foi implementado aqui no Brasil por volta de 1990, interessante que junto com o Estatuto, uma tensão, uma contradição, o Estatuto é implementado no momento que institui aí o neoliberalismo, Então o que é o Estado neoliberal? Um Estado mínimo, para saúde, assistência, educação, e um Estado maior para repressão. Nós estamos vivendo num Estado policial,
um estado de tolerância zero, né? Então, essa criminalização da pobreza, como discute bem Loic Vacan no seu livro As Prisões da Miséria, tem a ver com esse processo neoliberal, né? Que você retira da criança, do jovem, o acesso à educação, à saúde, à assistência, e ele é jogado ao crime, né? E aí depois ele é depositado aí num sistema socioeducativo, que para nós pode ter um nome de medida socioeducativa, mas para eles é cadeia. Acho que a gente vive um contexto em que esses jovens, muitas vezes eles fazem escolhas onde não existem possibilidades dela, né? Acho que quando a gente está próximo aí, quando a gente conversa seja o jovem que está no sistema socioeducativo, seja o jovem que está fora, né? A gente percebe que existe aí uma ausência de escolhas mesmo, né? Um mercado de trabalho que não comporta todo mundo, ou então ele induz o que você profissionalmente ou para geração de renda, o que você deveria ser. Assim. A questão do lazer, da arte, por exemplo, é muito descaracterizado como um processo para geração de renda, de produção, por exemplo. Não dá para a gente negar de que esses jovens eles têm sido muito mais vítimas, né, do que atores de violência. Assim. E principalmente vítimas de um Estado que nega a possibilidade deles serem sujeitos de direito. Né? Jovens têm morrido, né? A gente já vive um estado de pena de morte, né, no Brasil, então assim, a gente está aqui lutando por um processo que na verdade ele já vem existindo na prática. Né? Esses jovens já têm sido punidos e punidos com a vida, eu acho que isso nos interessa muito e tem que nos preocupar. Né? Então, se tivermos uma conquista com o ECA, garantir, né, que a criança seja criança, e agora com o Estatuto da Juventude, né, ano passado, ano retrasado, essa ideia então do jovem também como sujeito de direito, a gente ainda tem muito desafio de colocar essa lei em prática. Né? São 25 anos aí do ECA, mas que a gente vê que existe muita fragilidade e muita negligência do Estado. Né? Se um rico vai preso, né, que é desvio de verba, né? Corrupção. Desvio de verba e corrupção não é crime, porque numa sociedade desigual como a gente vive, a classe privilegiada naturalmente tem direito aos privilégios, então o privilégio de enriquecer está na lógica natural, né, naturalizada, né? São os bem-nascidos, eles nasceram para ter privilégios, né? E outros nasceram nem para se constituir como seres humanos, né? Eles não têm direito nenhum ao acesso de bens culturais, econômicos, etc. Muitas vezes esses jovens que vão para o sistema socioeducativo, a primeira política pública que eles têm é justamente uma política de punição, né? Então o Estado ainda não tem conseguido chegar nesses lugares, né? Enfim, a essas identidades aí, múltiplas também, né? Eu acho que são vários os motivos, né? A pobreza, para mim, não é ela que é determinante para o sujeito ter esse ato infracional, mas ela é importante para a gente entender. Nós defendemos que é preciso reconhecer que o Estatuto da Criança e do Adolescente ainda não foi aplicado na sua totalidade, que são grandes os empecilhos encontrados na organização dos conselhos tutelares e conselhos de defesa da criança e do adolescente, que as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social precisam ser acompanhadas e orientadas para que possam crescer como cidadãos e cidadãs, como sujeitos livres e autônomos, né? Uma possibilidade que acreditamos será alcançada a partir da oferta cultural realizada, acima de tudo, pela educação. Né? Defendemos ainda que considerar o adolescente em conflito da lei como sintoma social significa uma forma de se eximir da responsabilidade implicada nessa construção. Né? Assumir o desafio de educar é fundamentalmente assumir nossa responsabilidade diante do mundo. Né? E quem nos diz isso é Hannah Arendt, né? Para quem a educação é o ponto no qual decidimos se amamos nossas crianças o suficiente para não as abandonar aos seus próprios recursos. Né? E como destacado por Foucault, vigiar e punir é o princípio que se opõe à educação para a liberdade, fomentando a construção de uma sociedade baseada na violência, no medo e na vingança, em detrimento da justiça.
A educação para a liberdade é o desafio a ser assumido por todos aqueles e aquelas que querem a construção de uma sociedade justa e igualitária. Nós, educadores e educadoras da Universidade Estadual, da Universidade do Estado de Minas Gerais, queremos assumir nossa responsabilidade diante do mundo e afirmar que a construção de uma sociedade justa e igualitária requer, sem dúvida, o compromisso com a educação das crianças e adolescentes, reconhecidos como sujeitos de direitos, de deveres e de desejos, seres humanos que aspiram à liberdade, vozes que precisam ser ouvidas. É preciso reconhecer que uma sociedade que teme suas próprias crianças seguramente caminha em direção à barbárie, e que encarcerar nossas crianças e adolescentes é atestar nossa incapacidade de educar.